Escola parceira, olá, olá, estudantes desse todo o Brasilzão que está conosco aqui do Sistema Positivo de Ensino. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu sou o professor Arthur Sá e vamos falar um pouquinho sobre matemática hoje. Falar do Enem sem falar de funções não dá. Juntamente com matemática básica, estatística, ali, tratamento de dados e informação, a gente tem o conteúdo de funções como um dos mais recorrentes. Todo ano ele aparece e aí a gente vai comentar um pouquinho sobre eles aqui. Então, hoje, vamos falar especificamente sobre dois tipos de funções, as funções afins e funções quadráticas. Então, vamos lá? Vem comigo! Dentro do conteúdo de funções afins, essas aqui são chamadas também de funções do primeiro grau, tá? E por que ela leva esse nome de função do primeiro grau? Gente, ela leva o nome de função do primeiro grau porque a nossa variável, o nosso x da nossa função, é um monômio de grau 1. Arthur, mas o grau do monômio, como assim? Tem muita coisa aqui. Vamos com calma. Olha para o expoente da variável. A gente pega a variável que tiver o maior expoente. A nossa variável é x. Dentro da função afim, ela segue um modelo, um padrão, que é y igual a f de x igual a ax mais b. Então, só aparece o x uma vez. Qual que é o expoente desse x? Ah, Arthur, não está aparecendo. Se ele foi suprimido, isso quer dizer que o expoente dele é 1, ok? Como ele tem expoente 1, ele tem grau 1, então é uma função de primeiro grau. Dentro das funções afins, nós temos alguns tipos aqui, tá? Algumas subdivisões, mas a gente não vai aprofundar muito porque em todas elas a gente tem basicamente o mesmo comportamento, mas aí a gente vai estar falando de uma função identidade, uma função linear, tá bem? Só para a gente ter isso já no nosso radar. Mas dentro das funções afins, lembrando desse nosso padrão ax mais b, o que vai ser cada coisa aqui? Esse a ele é chamado de coeficiente angular. Ele vai indicar a taxa de crescimento da nossa função, ok? E o b é o nosso coeficiente linear. Ele vai nos indicar em que ponto a gente vai estar nesse gráfico, nessa função, quando a nossa variável for zero, ok? Aprofundando nesse tema de crescimento, decrescimento, taxa de crescimento, falando do nosso coeficiente A, a gente tem funções que podem ser crescentes ou decrescentes. E a gente consegue enxergar isso pela nossa lei de formação, pela nossa expressão algébrica que vai definir pela formulinha da nossa função, ok? Como assim? Como que a gente consegue enxergar isso? Ora, se o nosso a ele é positivo, isso indica que nós teremos uma função crescente, ou seja, para cada valor de x que eu for aumentando, para cada valor da variável, do domínio que for aumentando, nós teremos um resultado da função maior, ok? Se eu aumentar o valor de x, o nosso y, o resultado da função será maior. Se eu tenho uma função decrescente, isso quer dizer o inverso. Quando eu aumento o valor da nossa variável, quando eu aumentar o valor do x, o resultado da função, o nosso y vai diminuir. E eu consigo enxergar isso olhando basicamente para a nossa fórmula, para a nossa expressão algébrica que vai representar, para a nossa lei de formação, a partir do nosso a, que é o nosso coeficiente angular, a nossa taxa de crescimento, tá bom? Se esse a for positivo, essa função ela é crescente. Se o azinho for negativo, essa função vai ser decrescente, ok? E o nosso b, Arthur, que você falou há pouco, que ele é o nosso coeficiente linear. Exatamente. Ele vai nos dar o valor da função para quando a nossa variável ela é zero. Ou seja, quando o x é zero, isso quer dizer que o ponto da função vai estar sobre o eixo y. Então, quer dizer que o b vai ser aquele pontinho que vai cortar o eixo y no nosso gráfico. Então, por exemplo, se eu tenho uma função f de x igual a menos 2x mais 3, eu já posso dizer de cara que essa função ela é decrescente, porque o nosso a é negativo, menos 2x, tá bom? E mais 3, ou seja, ela vai cortar o eixo y no ponto 3, ok? Lembrando desses detalhes, a gente ainda tem que falar sobre o zero da função, que é o valor de x para o qual o resultado da função será zero. Ou seja, esse é o ponto que vai intersectar, que vai cortar o eixo x, o eixo das abscissas. Ok? Tudo lembrado aqui? Resumão na tela e vamos para a próxima função, função quadrática. Falando agora de função quadrática, ela vai ter algumas outras informações. Aumentando o grau, consequentemente, a gente aumenta aqui a complexidade do comportamento. Não é que é mais difícil, tá? Então, a gente tem mais informação envolvida.
Numa função quadrática ou função de segundo grau, lembrou? Segundo grau. Quer dizer que o grau é 2. Se a gente olha na nossa formulinha, na lei de formação da nossa função, y igual a f de x para uma função quadrática, qual é o modelo? Ax ao quadrado mais bx mais c. Então, eu tenho aqui um x ao quadrado. Então, o nosso maior expoente é 2. O maior expoente sendo 2, nós temos aqui uma função de grau 2. Temos os coeficientes a, b e c, ok? O nosso a junto do x ao quadrado, o nosso b junto da variável x e o nosso c, que é o nosso termo independente, ok? Aqui, o que cada um vai representar? O a vai nos dar a concavidade do gráfico da nossa função, tá? Que numa função quadrática, o gráfico é uma parábola, ok? Então, esse a vai nos dar a concavidade se é voltada para cima, se é voltada para baixo. Se o a é positivo, concavidade voltada para cima. Isso quer dizer que a abertura é para cima, ok? Se o a é negativo, então essa concavidade é voltada para baixo. A abertura é para baixo. Ok? Até aqui, a gente disse que quando é positivo, o gráfico está sorrindo. Quando é negativo, o gráfico está tristinho, ok? O nosso b. O que vai falar o nosso b? Ora, o nosso b pode ser algo um pouquinho mais complexo. Ele vai dizer sobre o crescimento ou decrescimento do nosso gráfico no momento em que intersecta o eixo y, ok? Se o b é positivo, ele vai intersectar o eixo y no momento de crescimento dessa função, porque como ela é uma parábola, ela vai ter uma parte que é crescente e outra parte que é decrescente sempre, ok? E isso vai ser dividido ali pelo nosso ponto de inflexão, que é o nosso vértice da função que a gente vai falar já já, ok? O nosso c continua sendo o nosso termo independente, e aí esse termo independente continua sendo aquele cara que vai cortar o eixo y. Então, se eu tenho 2x ao quadrado mais 3x mais 2, ele vai cortar o eixo y no ponto 2, ok? Os zeros de uma função quadrática são 2. Na função afim, era um zero só. Era um ponto que cortava o eixo x. Na função quadrática, nós temos 2 zeros, ok? 2 zeros da função. Ou seja, o eixo x ele vai ser intersectado em 2 pontos quando essa função admitir seus zeros. Porque vai ter casos que ela não vai admitir zeros, ou seja, ela não vai ter nenhum ponto de interseção com o eixo das abscissas. Nesses casos, a nossa parábola ela fica meio que flutuante. Ela não passa pelo eixo x, ela pode ficar acima dele ou abaixo dele. E como que a gente pode saber se vai ter zero, se não vai ter? Ora, aí a gente retoma. Formulinha de Bhaskara, todo mundo sabe, todo mundo lembra. Primeiro, discriminante, delta, igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E a fórmula de Bhaskara, que seria menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, do discriminante, sobre 2a. E aí a gente tem aqui essa reflexão. Como que a gente sabe se ela vai ter 2 zeros, se vai ter um zero só, se vai só tocar e não cruzar o eixo das abscissas, se não vai tocar em nenhum momento, né? Isso é dado pelo nosso discriminante, pelo nosso delta. Quando esse delta ele é positivo, a gente vai ter lá na fórmula de Bhaskara a raiz de delta, correto? Raiz quadrada de delta. Então, quando ele é positivo, eu tenho uma raiz quadrada de um número positivo, que ela é um número real, ok? Então, a gente tem como calcular isso. Por mais que seja irracional, ainda é um número real, dá para a gente calcular. Se eu tenho esse delta igual a zero, a raiz de delta vai dar zero. Então, quando a gente for fazer mais ou menos a raiz de delta, a gente vai usar mais ou menos zero, e aí não vai fazer diferença. Se a gente adiciona zero e tira zero, é o mesmo resultado, correto? Mas se a gente tem esse delta negativo, a gente vai estar calculando a raiz de delta, a raiz de um número negativo. Nos números reais, isso não é possível. Então, como não é possível, quer dizer que a gente não vai ter nenhum ponto em que essa parábola intersectará o eixo das abscissas, ou seja, ele não vai possuir zeros reais, ok? Até aqui tudo bem? Para finalizar, vamos falar rapidinho aqui do vértice, que é quando a gente fala de valores máximos ou mínimos. Quando nós temos uma parábola voltada para baixo ou para cima, a gente tem um ponto aqui máximo, um ponto mínimo, né? Dependendo dessa orientação da parábola. Então é interessante nós observarmos que quando a concavidade está voltada para cima, o nosso ponto é mínimo, é o valor mínimo que aquela função vai atingir e vai voltar a crescer. Quando a concavidade ela é voltada para baixo,
né, nós temos aqui um ponto de máximo. Essa parábola ela vai crescer, né, o valor da variável, né, a imagem vai crescer, 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 até um ponto que ela não crescerá mais. E aí é o nosso vértice, é o nosso ponto máximo da nossa parábola. E aí ela volta a decrescer. Esses vértices podem ser calculados também, onde o x do vértice vai ser sempre o ponto médio entre as raízes, quando houverem, tá? Mas a gente também tem a nossa formulinha do vértice, onde o x do vértice é menos b sobre 2a, e o y do vértice menos delta sobre 4a. Espero que tenha esclarecido e vamos juntos até a próxima nessa missão de aprovar. Um beijão! Tchau, tchau!